As bem-aventuranças são uma das passagens mais preciosas e inspiradoras das Escrituras. Encontramos essas palavras transformadoras na narrativa do Sermão da Montanha de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12. Neste devocional, vamos explorar o significado profundo das bem-aventuranças e como elas nos chamam a viver uma vida de bênção e transformação. Jesus começa proclamando: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Isso nos lembra que a humildade e o reconhecimento de nossa necessidade de Deus são o ponto de partida para receber a bênção do reino celestial. Ele continua: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Mateus 5:4. Aqui, Jesus nos ensina que o luto e a tristeza não são em vão, Deus nos consola e restaura. Jesus proclama: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mateus 5:5. Isso nos lembra que a mansidão e a paciência são características valorizadas por Deus, e aqueles que as possuem receberão uma herança eterna. Ele continua dizendo: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus 5:6. A busca pela justiça de Deus nos leva a uma satisfação espiritual profunda. Jesus proclama: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Mateus 5:7. A prática da misericórdia é recompensada com a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas. Ele continua: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. A pureza de coração nos permite ter uma visão clara de Deus e sua vontade. Jesus proclama: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Mateus 5:9. A promoção da paz reflete a natureza de Deus e revela nossa filiação espiritual. Ele continua: "Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5:10. Aqueles que enfrentam perseguição por sua fé são lembrados de que seu lugar está no reino celestial. Por fim, Jesus declara: "Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós." Mateus 5:11. Essas palavras nos encorajam a manter nossa fé e alegria, mesmo diante de adversidades. As bem-aventuranças são um convite à transformação espiritual e uma promessa de bênção divina. Elas nos desafiam a viver de acordo com os princípios do reino de Deus e a encontrar significado e propósito em nossa jornada de fé. É importante notar que essas palavras de Jesus não são apenas um conjunto de declarações abençoadas, elas são um guia para uma vida de fé e devoção que nos conduz a um relacionamento mais profundo com Deus. As bem-aventuranças nos convidam a reavaliar nossos valores e prioridades. Elas nos desafiam a buscar a verdadeira riqueza espiritual em vez de confiar nas medidas do mundo. Quando Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito", ele nos encoraja a reconhecer nossa necessidade de Deus e a depender dele para todas as coisas. Aqueles que choram são consolados, e isso nos lembra que Deus é aquele que enxuga nossas lágrimas e nos dá esperança em meio às dificuldades. Em um mundo onde muitas vezes somos ensinados a esconder nossa dor, as bem-aventuranças nos convidam a ser honestos diante de Deus, confiando que Ele é nosso Consolador. A mansidão é uma qualidade rara, mas Jesus nos diz que os mansos herdarão a terra. Isso nos incentiva a praticar a paciência, a humildade e a compaixão, em vez de buscar poder e domínio sobre os outros. A busca da justiça é um princípio fundamental do reino de Deus, e os que têm fome e sede dela são abençoados. Isso nos desafia a ser agentes de justiça em um mundo que muitas vezes é marcado pela injustiça. A misericórdia é uma característica essencial do caráter de Deus, e quando mostramos misericórdia aos outros, refletimos a natureza de nosso Pai Celestial. A pureza de coração nos convida a viver de acordo com princípios éticos e morais elevados, e isso nos permite ter um relacionamento claro e íntimo com Deus. Ser um pacificador é uma chamada para promover a paz, não apenas em nossas vidas, mas também em um mundo que frequentemente está repleto de conflitos. A disposição de enfrentar a perseguição por causa de nossa fé mostra nosso compromisso com Deus,
e Jesus nos assegura que o reino dos céus é nosso destino final. Finalmente, ser injuriado e perseguido por causa de Jesus é um testemunho de nossa fé inabalável, e a recompensa é grande nos céus. As bem-aventuranças nos desafiam a viver uma vida que honra a Deus e abençoa os outros. Elas nos lembram que, apesar das dificuldades e desafios que enfrentamos, o reino de Deus está ao nosso alcance e que a verdadeira felicidade é encontrada em seguir os passos de Jesus. Que possamos buscar viver de acordo com essas bem-aventuranças e experimentar a plenitude da vida que Jesus oferece. Amém.